Boa noite a todos. Estamos aqui no canal 6 do Tela 20 e a gente está num novo desafio, que é a questão da uma interação melhor com vocês. O que é essa interação, Fernanda? Pois é, além das lives semanais que a gente procura fazer, agora a gente tem essa plataforma aqui, através do canal 6, o podcast do sindicato, onde a gente toda semana vai trazer assuntos de importância, né, tanto para os servidores públicos quanto para a comunidade, que eu sempre digo que a nossa comunidade tem que saber como é que é o nosso trabalho, para que ela possa nos auxiliar, né, a gente fazer um trabalho cada vez melhor para o servidor, e o servidor conseguindo trabalhar, a gente consegue atender melhor a nossa comunidade. Então, estou eu e o Dr. João aqui. Boa noite. Né, que a gente está nesse novo desafio e a gente quer contar um pouquinho para vocês. Então, como você sabe, o nosso sindicato foi fundado em 91, né? Já tem anos aí de estrada, anos de luta, algumas mais, outras menos favoráveis para o servidor. E nessa última gestão aqui conosco, a gente tem se despontado em função da questão e de tudo que a gente passou, pandemia, toda essa situação aí com relação ao serviço público. Então, o que acontece, né? A gente tem muitas coisas que a gente precisa ajustar, alinhar para trazer para vocês cada vez mais uma transparência do nosso trabalho, cada vez mais o que a gente pode melhorar. E diante disso, hoje, nesse nosso primeiro programa, a gente quer dizer para vocês que a gente vai contar um pouquinho das novidades. O que mudou? Oi, Vanderleia, boa noite. Oi, Valquíria, tudo bem? Então, o que a gente vai dizer para vocês assim? A gente vai fazer alguns ajustes, porque vocês sabem que a gente não está conseguindo, eu, Fernanda, não consigo estar retornando os WhatsApp, os questionamentos do grupo, e a gente vê que tem uma grande... Oi, Simone! A gente tem uma grande dificuldade, assim, e às vezes alguma certa reclamação pela questão do retorno. Então, a gente está fazendo algumas modificações no atendimento do departamento jurídico ali, e a gente está fazendo alguns ajustes, inclusive foi um pedido dos colegas que a gente pudesse se aproximar mais de vocês, né? Então, a gente tem a página no Face, agora tem o canal do YouTube, a gente também tem o TikTok agora, tem a questão do Instagram, que a gente está formatando, e aí a gente vai pedir para vocês que a partir de hoje vocês possam enviar pautas, sugestões de pautas, para que a gente possa debater aqui com vocês nesse nosso encontro semanal. O que tu quer dizer com isso, Fernanda? O que eu quero dizer? A gente vai poder trazer um secretário para explicar algumas situações de como funciona, a gente vai poder trazer a questão do nosso regime previdenciário, a questão do nosso IP saúde, como é que está a situação, vai afetar o servidor, não vai, está faltando atendimento, está faltando autorização para procedimento, tudo isso a gente vai trazer. E a gente vai ter um programa semanal, 2 programas semanais, na terça-feira e na quinta-feira, e aí a gente pede que vocês também conectem nessa questão do canal do YouTube. Por quê? Porque ali no YouTube fica gravado, se tu não quiser assistir agora, tu quiser assistir depois, com calma, tu vai poder ter essa oportunidade de assistir. Ah, mas eu fiquei com dúvida em tal assunto. Aí tu manda para nós, para a gente tentar responder aqui. Também a gente vai ter, a partir de sexta-feira, um informativo mensal, digital. Por que digital? Porque hoje a gente sabe que tudo que vai para o WhatsApp é mais fácil da gente acompanhar, né? Do que propriamente impresso na mão. E é uma forma também da gente se aproximar de vocês. O que acontece com isso? A gente está fazendo a nossa parte, que é de criar ferramentas e dar ferramentas para vocês saberem o que o sindicato está fazendo por vocês. Mas a gente também vai precisar que vocês façam a parte de vocês, né? Como eu falei na última assembleia, a gente não tem como buscar ninguém pela mão, a gente não, para participar das coisas, a gente não tem como enviar uma informação se o teu telefone não está atualizado lá no sindicato. Então, a gente tem tudo isso que a gente tem que construir. É uma mudança muito
grande? É. Por quê? Eu tenho dificuldade nas mídias sociais. Vocês já perceberam que eu tenho essa dificuldade de criar ferramentas. A gente está aberto para aprender. Tanto é que eu disse aqui para o pessoal do Canal 6, vocês não se assustem, com o tempo a gente vai se acostumando. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, eu vou passar um pouquinho para o Dr. João dar uma boa noite para vocês. E aí a gente vai depois falar dessas principais mudanças aí que a gente vai ter. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo aí do Facebook. Boa noite a todos. Eu acho que o teu celular trancou ali. Quero agradecer a oportunidade aqui que está aqui com todos vocês, né, nessa noite. Poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do sindicato, contribuir com alguma coisa. E eu me sinto particularmente ainda mais feliz, né, estando nessa abertura desse podcast. Porque o sindicato foi fundado no dia 9 de novembro. Isso. E o meu aniversário é dia 9 de novembro. Então, vocês já sabem que dia 9 de novembro nós temos o bolo duplamente, pelo sindicato e pelo Dr. João. Pois é, mas até hoje eu estou esperando poder fazer o xixo na Paraguaçu, para quem não sabe. Eu sempre digo nas assembleias que minha realização vai ser fazer um protesto com xixo na Paraguaçu. Imagina fazer um xixo. Nós fazer um xixo lá na Paraguaçu, vai ser uma coisa de louco, histórica, no meio da Paraguaçu. A presidente está me devendo. Então, digamos que vai ser o melhor presente que tu ganhou. Com certeza, imagina, bolo e xixo na Paraguaçu. Imagina, então, botar as nossas churrasqueiras ali e fazer que nem, como é que é? A paleta lá de A paleta Xangri-Lá. Atlântida, tu quer o xixo do sindicato. Do xixo do sindicato, né? Inclusive, a gente brincou todo esse ano que se tentou organizar para o sindicato um trio elétrico no carnaval. É verdade. Porque muitas vezes nós somos atacados que somos o sindicato dos prefeitos. Então, ia ser feito o trio elétrico, né? O carnaval do chamado sindicato do prefeito. Inclusive, nós brincamos na época que o senhor ia mandar fazer os bonecos dos prefeitos. Os bonecos, aqueles bonecos que fazem assim, dos prefeitos de todos os 3 municípios da base. Inclusive, íamos ter as bebidas, né? Uma bem amarga, chamada 173. Que até hoje a gente está amargando amargando ela, que tirou os avanços temporais, acabou com uma série de direitos que os servidores tinham em razão das progressões do tempo. Que ainda não foram recuperados, tem projeto tramitando. E acredito que isso ainda vai demorar mais um tempo, apesar que o pessoal da saúde conseguiu, né? Que é justo. Segurança Pública e Saúde já recuperou. Mas ainda existem pessoas que trabalharam na saúde e que não tiveram esse reconhecimento feito. Principalmente na fiscalização. Isso. Por quê? Porque a fiscalização eles entenderam apenas que seria a fiscalização sanitária e não, por exemplo, assim, a fiscalização de postura. Por quê? A postura para poder abrir, fechar estabelecimentos, se havia um número exato de pessoas, se havia condições para que aquele estabelecimento ficasse aberto. E essas pessoas deveriam sim ser beneficiados pela essa lei, deveria sim ser reconhecido esse direito. Né? Então eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para ti, que a gente tem essa dificuldade, apesar de sermos servidores públicos, né? A gente faz o concurso para o município, não é o município que faz para nós. Ah, Fernanda, mas tu está defendendo o município, tu está defendendo o prefeito. Não, é que assim como eu cobro do prefeito que ele tem que cumprir a nossa para conosco, eu também tenho que ter o olhar, o que a gente precisa fazer para o município, né? Sim. Então, a gente tem uma situação, às vezes, que a gente confunde a questão da CLT com o regime jurídico. Servidor público, ele é CLT, ele pode ir lá no Google e dizer assim, quanto tempo eu tenho de férias? Eu tenho direito adquirido? Eu posso fazer 6 horas e ter um intervalo de 15 minutos? Que isso a gente, às vezes, chega lá no sindicato furioso, porque a gente lê ali esse entendimento. E aí, quando ele se depara com a situação que a gente não é CLT, que isso é uma situação da CLT, que cada município ajusta o seu regime jurídico com o dever do servidor, né, de cumprir, a gente tem um certo, digamos assim, um certo susto, né? Então, queria deixar essa pergunta para ti,
Vou pedir um intervalo aqui no YouTube. Na volta do intervalo? Na volta do intervalo, tu responde para nós. Eu só gostaria de dizer que a gente está vendo as perguntas aqui do pessoal que está online e depois tentar responder ao máximo possível. Isso aí. Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Então, agora a gente voltamos aqui direto do estúdio do Canal 6 Net, claro, aqui, do Litoral, Capão da Canoa. E agora o Dr. João vai responder essa pergunta. Qual é a diferença? Temos diferença, não temos? Depois ele vai contar uma historinha para vocês que até hoje eu estou procurando, porque eu tenho certeza. Não, tu leu a minha mente. Eu vou iniciar com a história. Quando eu cheguei em 2019 no sindicato, eu fui convidado pelo Dr. Marcelo, na época, para uma situação peculiar que envolvia algumas representações criminais que deveriam e que foram feitas. Isso. Aqueles que não sabem, o sindicato ele tem uma postura jurídica que ele não, posso dizer assim, com orgulho, que ele não faz alardes daquelas medidas judiciais mais gravosas. Que temos. Que tem, muitas. Tem muitas, até nós tomamos medidas bem pesadas, fazemos representações muito sérias e muito graves. Nós não expomos essas representações e essas medidas com a finalidade de também preservar qualquer fonte e também as pessoas envolvidas. Porque daqui a pouco elas podem ser absolvidas ou uma outra situação. Isso também, um parêntese, se o senhor me permite, é a questão da perseguição, né? Perseguição. Como a gente tem muita perseguição e assédio em pleno 2024, 2023, 2022, né, nos dias de hoje, toda fonte é preservada, apesar dos colegas acharem que não. Então, a gente tem, como o senhor disse, várias situações bem complicadas, bem pesadas, tramitando. E para resguardar as pessoas, os envolvidos, a gente não tem o hábito de divulgar. Não. E aí, às vezes, a gente é rotulado como se a gente não trabalhasse. E eu vou contar a história de 2019. Em 2019, quando eu cheguei exatamente numa posição dessa mesa, o presidente sentado aqui, eu sentado aqui, uma outra pessoa sentada ali, que eu não vou dizer quem é. E eu vi aquela conversa toda de direito adquirido dentro do sindicato, né? E eu com o meu cafezinho, com a minha xícara, tomando meu café. Observando. Observei, disse, mas bom, né? A gente nunca é dono da razão. De repente eu estou desatualizado, né? Passei muitos anos como estagiário do Tribunal de Justiça, dentro do gabinete do desembargador Vasco Della Justina, que era a 4ª Câmara Civil, que julgava matéria relacionada a servidor público. Cheguei em Porto Alegre, daqueles 2 dias que trabalhava, atendia terça e saía quarta-feira. Voltei para Porto Alegre, disse, mas eu vou ter que dar uma olhada, porque não é possível. Aí li, pesquisei, disse, bom, então tá. Cheguei na outra semana. Era uma mesma posição, eu com meu cafezinho. Mesma discussão. A presidente aqui, mais 2, 3, toda a mesa cheia na volta. E eu disse assim, escuta, me explica por que tu está dizendo que servidor público tem direito adquirido a regime jurídico único e a plano de carreira. Não, porque se mudar a lei e ela deu direito, nós temos o direito e nós vamos ter o direito, se tirarem da gente tem o direito. E aí eu olhei para ela e disse assim, olha, não sei, mas me parece que desde a década de 70, o Supremo Tribunal Federal sempre diz o seguinte, não existe direito adquirido a regime jurídico único e nem plano de carreira. O que o servidor tem direito? O servidor tem direito à irredutibilidade da remuneração ou do salário. Então, se a parcela deixou de existir, provavelmente vocês vão manter aquele valor e aí vai ter uma regra de transição
para que vocês continuem recebendo aquela parcela. Então, nesse aspecto, eu sempre falei, até apostei com ela, estou esperando até hoje a decisão. Eu continuo pesquisando. Ela continua pesquisando, porque eu disse para ela que eu engoliria, né, o acordo se ela encontrasse que o Supremo dissesse que desistisse direito adquirido a regime jurídico único e plano de carreira. E é muito interessante isso, porque nas semanas que se seguiram, ela ficou emburrada, né? A presidente faz um beijo e fica emburrada quando a gente fala, mas não fala. E eu não sabia por que ela estava emburrada e sempre me olhava e não sei o quê. Lá pelas tantas, ela me chegou e disse assim, eu passei 2 semanas procurando a tal da decisão e eu não me encontrei. Agora tu me explica se existe ou não existe direito adquirido, porque eu não estou entendendo. Aí dei toda uma explicação. Existem alguns casos relacionados a direito adquirido. Aí nós até brinquei com ela que era melhor nós utilizarmos o termo direito consolidado, que talvez seja necessário fazer uma distinção entre direito adquirido e direito consolidado, porque o servidor público tem que compreender que o vínculo dele com a administração não advém, na sua grande maioria das vezes, de um contrato como na CLT. Num contrato na CLT, você tem o direito adquirido ao ato jurídico perfeito que aquele contrato foi celebrado. Quando você vai para dentro do regime jurídico único, para aquele regime efetivo de vínculo administrativo, em que é baseado no princípio do interesse público e da ordem pública, você tem um problema. Qual é esse problema? Você se vai ter que se curvar àquela lei que rege o teu vínculo com o município. E é por isso, doutor, que até esclarecendo aqui para os colegas, né, para quem não entende, assim, eu demorei muito para entender, porque a gente tem uma cultura, né, aqui, principalmente no município e alguns locais que a gente visita, de dizer que a gente tem direito adquirido. Então, a gente entendeu, o doutor me trouxe as jurisprudências para a lei e tal, que alguns casos têm o direito consolidado. Por isso que a gente diz que a gente tem que conhecer o nosso regime jurídico. O que é o regime jurídico? É a lei maior do servidor público no município. Então, ali, o que está no regime jurídico é o que existe. O que não está ali, tu pode até discutir, mas a gente está sujeito ao nosso regime jurídico. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai projeto de lei para a Câmara, para alteração no regime jurídico. Por quê? Porque essas alterações no regime jurídico, elas, no momento que elas forem aprovadas, a gente deixa de ter o direito consolidado. Um exemplo para vocês entenderem, o cesto básico em Capão. O que aconteceu com o nosso cesto básico? A gente teve uma lei, né, um apontamento do tribunal, onde se fez toda uma tese jurídica para que a gente pudesse demonstrar que a gente não estava sujeito à súmula 55 do STF. E o que aconteceu? Ganhamos o processo. Pois então, entramos de novo com o processo para os outros colegas, com a tese inicial, que na época até vou pedir autorização aqui, sempre falo, né? A tese foi feita pelo Dr. Jean Germano, que era o nosso advogado ali. O Dr. João optou por manter a mesma tese, já que a gente tinha saído vitorioso, né? A gente não muda no que está vencendo. A gente não muda em time que está ganhando, né? E aí, na época, até ele não quis continuar fazendo os processos. O doutor João até teve essa humildade, né, de conversar com ele, porque é difícil em algumas categorias, alguns cargos, alguns advogado, conversar com o advogado e pedir uma autorização. Tu quer fazer? Não. Então, se tu quer que eu faça, eu posso usar a mesma tese? Então, eu digo que foi um gesto de humildade dele. Dr. Jean não se opôs e a gente seguiu na mesma linha. Saindo, então, agora o acordo que a gente conseguiu ali com o município e estendendo o cesto. O que tu quer me dizer com isso, Fernando? Que lá em dezembro de 2021, 2020, né? Quando foi enviado para a Câmara um projeto onde os próprios vereadores em tribuna confirmaram que o projeto foi votado em bloco, que eles não sabiam o que estavam votando, aquele dia, todos os servidores que se aposentaram depois que a lei foi sancionada, 11 de janeiro de 2021, se eu não me engano, deixaram de ter o direito de receber o cesto básico.
nós temos um outro agravante. Uma outra situação entrou, mudou todo o entendimento do tribunal. E eu avisei que ia mudar. O doutor João me avisou que ia mudar. Avisei que ia mudar porque ocorreu um problema bem sério da mudança do entendimento por causa da perda de um agravo de instrumento. E eu disse assim, vai mudar todo o entendimento. Mas eu vou aproveitar que a presidente falou isso e eu quero fazer um alerta. Hoje as turmas recursais elas estão formando um entendimento sobre a insalubridade. Se não tiver lei no município que diga que aquela situação não tenha insalubridade, vocês vão perder a insalubridade. Vamos deixar para falar esse assunto depois do intervalo? Pode ser. A gente já volta. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thaís. Eu fui mãe na adolescência, tive que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura. E sabe como a Fran se preparou para esse emprego numa cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm para você. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos então, o doutor vai concluir o raciocínio dele. Então é importante essa compreensão dos servidores que hoje as normas relacionadas à insalubridade e periculosidade, se for para a Câmara, acabando com a periculosidade do servidor ou a insalubridade, provavelmente, judicialmente, não vai poder ser revista. Então, depende muito de casos muito peculiares, de situações únicas, para poder ser revertido. Então, hoje, se o servidor não lutar, não se unir contra uma mudança que vai ser feita, pode vir a perder, sim, o direito de salubridade e periculosidade. Então, isso vem a calhar com aquilo que a gente está batendo na tecla, que agora, como os municípios estão se adequando ao e-social, muitos estão fazendo o LTCAT e muitos municípios não têm o LTCAT feito até hoje, por incrível que pareça. Então, se houver qualquer alteração ali, dificilmente a gente consegue resgatar judicialmente. Provavelmente não vai. Então, por isso, a nossa luta para que os LTCAT sejam feitos de forma bem transparente, com a participação dos servidores no questionamento ali nas visitas dos setores, com transparência para o sindicato. Fica uma observação, de novo, que a gente estava na portaria para o LTCAT de Capão da Canoa, fomos retirados sem sermos notificados, não sei o motivo pelo qual a gente foi excluído. Tá? Fizeram visitas em setores no período de férias de servidores para fazer um LTCAT. Então isso é muito sério, já deixei o alerta na sexta-feira para a procuradora, que essas explicações vão ter que ser dadas. Então, fica o alerta para os colegas da questão de se unir nessa situação. Presidente, eu vou só aproveitar e dar um recado para os aposentados do rancho. Tá? Então, nós temos duas situações que ocorreram quanto ao pagamento do rancho. Há um grupo que não foi encontrado e que não foi possível fazer a transferência. Então, o valor deve vir para o sindicato, deve vir para a conta desse advogado, e eu devo fazer as últimas identificações e depois eu depositarei em juízo daqueles servidores que não foram encontrados para que eles recebam. Então, se você conhece alguém que é beneficiário do rancho, que não recebeu a primeira parcela no ano passado, você procure o sindicato imediatamente. Tá? Os pagamentos desse ano ainda não foram efetuados, devem ocorrer até o final do mês, possivelmente até o início de abril, tá? Porque ocorreu alguns problemas técnicos nas transferências. Gostaria de dizer ao secretário Júnior aqui e a equipe dele, lá do pessoal da Fazenda, eles trabalharam arduamente, eles fizeram um trabalho hercúleo
para poder atender a todos vocês. Mas nós estamos tentando achar outras maneiras para fazer o pagamento mais rápido, mais eficiente e que atenda ao interesse de todos, sem prejudicar ninguém. E é muito importante isso, meu presidente, porque a gente tem que fazer digamos assim, um reconhecimento, principalmente para a equipe do secretário Júnior, que eles trabalharam arduamente, porque é justo fazer esse reconhecimento do trabalho árduo que eles fizeram. Assim como a gente condena e cobra o que não está certo, o que está certo a gente precisa também óbvio, o trabalho do nominar, presidente. né? Porque isso é muito importante. A questão do IP, doutor. Aqui veio uma situação do colega que não quer ser identificado para saber sobre o IP Saúde. O que a gente tem com relação ao IP, tá? A gente tem essa situação que vocês estão acompanhando aí na imprensa, né? Essa dificuldade que a gente está de atendimento, de procedimentos médicos, né? Que tem pessoas que estão esperando e não conseguem. Algumas situações. Ah, Fernanda, mas eu tô no IP e eu tô feliz no IP e eu sou atendida. Que bom, mas nem todo mundo tá. Então, com relação a isso, a gente está muito preocupado e a nossa preocupação é o quê? Que se agrave essa situação do IP e que entre o período eleitoral e que nada possa ser feito, né? Porque vocês sabem que no período eleitoral os prefeitos ficam amarrados de fazer qualquer situação, mesmo que seja essa. Então, desde o ano passado, a gente fez assembleias com os municípios, a gente conversou com as categorias, a questão de possibilitar um novo plano de saúde. O que a gente fez com isso? A gente fez vários estudos, como é que a gente diz, pesquisa, para que a gente pudesse ofertar, né, um plano de saúde que funcione, que não dê problema, que tenha médico para atender, que tenha hospitais, e a gente conseguiu. Como a gente foi e falou na Assembleia para quem esteve lá, a gente fez o seguinte, a gente pegou um plano de saúde, que é o da Sulmed, que é atrelado à Unimed, né? Fizemos um trabalho em cima da AXE, que é da Andréia ali, do Pedro Paulo. Eles foram incansáveis junto com o Alexandre, com o Juliano. Nós tivemos reuniões nas prefeituras. Com servidores. Sim, as assembleias com os servidores. E o que acontece, né? A gente conseguiu, Xangri-Lá já enviou o projeto para a Câmara para poder aderir ao plano. Como é que funciona essa adesão, Fernanda? Essa adesão funciona assim. Tu não é obrigado a sair do IP. Permanece no IP como tu achar melhor, né? Ele não é um plano obrigatório, ele é por adesão, tá? E a gente está cumprindo em cima disso a lei federal. O que a lei federal diz? Que o servidor ele pode ser ressarcido pelo plano. Então, o que acontece? O projeto está tramitando lá em Xangri-Lá. A gente esteve hoje na prefeitura, tá? Para dizer o quê? Precisa ser feita uma extraordinária agora, porque a Câmara de Xangri-Lá está em recesso, para que a gente possa aprovar a lei e sancionar para começar a fazer as adesões. Então, a gente foi a Xangri-Lá hoje verificar essa situação. Capão da Canoa, a gente está aguardando uma posição até sexta, né? Foi pedido, para quem não sabe, sexta-feira passada a gente teve uma reunião lá, saímos de lá perto das 23 horas, era 11 horas da noite quando a gente saiu da prefeitura, levando várias situações que esse é um assunto para o próximo programa. E entre os assuntos estava a questão do plano de saúde. Então, a gente está pedindo para que haja a possibilidade daquele servidor que quer aderir, ele possa aderir e fazer os procedimentos. Mas aí a gente vai fazer um programa só para explicar como é que esse plano funciona, tá? Eu quero agradecer, né, vocês que estão aí conosco, que estão entendendo essa logística toda, porque eu também estou perdida, né? E quero dizer para vocês que a gente vai fazer um programa para justificar e explicar para vocês como é que vai funcionar o plano. A questão do IP, o que a gente sabe é o que está na mídia, a gente não tem nada formalizado ainda, então é difícil de eu dar uma posição para vocês,
porque depois aquilo que eu falo, né, como disse um colega um dia para o doutor João, o senhor não fala nada, eu vou acreditar no que ela me disser. Então é um compromisso muito grande. O que eu sei é que a Santa Casa possivelmente vai trancar o atendimento do IP esse mês já, e está uma situação com esses hospitais. Eu sei que está encerrando, mas eu quero partilhar uma preocupação minha, tá? Nós não sabemos o que vai acontecer quanto ao contrato do IP no município. Por quê? Porque o contrato, a renovação desse contrato se dá no meio do ano, em junho. Junho e julho. Bem no período. Bem no período mais crítico desse ano, porque nós temos eleição. Então é uma coisa que nos preocupa bastante, é a situação, como vai ficar esse contrato. Isso. E até porque agora está tendo uma tabela, né, do IP por idade, que nem plano de saúde privado, porque você sabe que o plano de saúde privado é que a gente que sempre teve IP, a gente não sabe a logística de como funciona. Plano de saúde privado, ele não pode cobrar anestesia, ele não pode cobrar diferença em exame de imagem. Então, a gente só paga aquela taxinha da consulta, né? Nada mais. E o IP, nós tínhamos uma taxa que a gente pagava, que era uma diferença mínima de acordo com a categoria. Então, isso já é uma diferença. Outra diferença, plano privado, ele tem consultórios de atendimento. É que nem eu da comunidade querer consultar. Eu vou ali no meu ESF, minha UBS do bairro, pego uma autorização, passo pelo clínico geral, ele me encaminha. Então, o que acontece com o plano privado? Eu não vou na emergência do hospital se o meu caso não é emergência, se é uma consulta eletiva. Eu vou procurar um médico na clínica médica e ele é que vai encaminhar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso a gente vai ter que se acostumar, né? A gente vai ter que se acostumar com essas mudanças, a gente vai ter que se acostumar com essa situação. Então, a gente vai estar ali para ajudar, vai ter um funcionário da empresa para ajudar também, né? Vai estar à disposição ali. O plano vai ser por adesão, não é obrigatório. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai fazer um programa só para explicar essa situação do plano. E para finalizar vocês, né, com vocês, esse programa de hoje, a gente está recebendo aqui, eu recebi muito agora nos grupos do sindicato ali, a questão do Vale Alimentação, com a situação de um comércio que está anunciando que não vai fazer mais a venda pelo Vale Alimentação da Prefeitura. Quero dizer para vocês que eu já procurei informações, vou me inteirar do que aconteceu, vou pedir providências e aí a gente vai tratar disso também para explicar direitinho para vocês. Inclusive, a gente quer trazer nos próximos programas secretário de administração, secretário de fazenda, secretário de educação, secretário de obras, secretário... Porque tudo que envolver servidor público usa regime próprio. Como é que funciona o RPPS, Fernanda? Como é que funciona o IMSS? Para que isso serve? Os conselhos, né? Qual é a importância dos conselhos? Os conselhos são o quê? Para dizer amém? Eles têm que fiscalizar? O que eles têm que fazer? Então, tudo isso a gente agora, com esse programa que a gente vai fazer, é claro que no próximo, com certeza, já vai estar mais correta a logística aqui da página do Face também, né? Que a gente ficou girando aqui o telefone para vocês poderem olhar quem estava falando. Isso a gente vai ajustar para não acontecer e para a gente poder tirar as nossas dúvidas. E a gente vai ter, sim, programas específicos. Hoje eu vou falar da luta dos colegas de Capão diante de tudo isso que está acontecendo. A questão da falta, né? Que a gente vem abordando há bastante tempo, a gente vem cobrando bastante tempo do município, a gente vem cobrando dos vereadores, a gente já levou a conhecimento do prefeito a falta de condições de trabalho, os desvios de função que estão fazendo, a questão dos EPIs que não tem, a gente tem colega operário limpando rua, trabalhando de chinelo. Não é chinelo, ele tem que usar uma botina, né? Então, tudo isso aí a gente vai abordar com vocês, a gente tem muito assunto para conversar e a gente gostaria muito que vocês participassem tanto da página do sindicato, quanto agora desses programas que a gente vai ter semanais, que vocês interagissem e que vocês nos acompanhassem aqui para vocês ficarem mais informados, né? Para finalizar, então, quero dizer para vocês,
Procurem agenda, procurem sanar as dúvidas nos telefones do sindicato, do jurídico. Por quê, Fernanda? Tu não quer mais me atender? Tu não atende mais os colegas? Não, eu atendo, eu continuo atendendo. É que para mim poder atender, para mim poder visitar o setor, eu preciso, ou eu estou no telefone, ou eu estou no setor, estou atendendo. Eu não consigo ficar só no telefone, porque a nossa demanda é gigantesca diária. Inclusive, PAD. O que é PAD? Vocês vão saber o que é PAD, para quem ainda não sabe. A gente vai fazer um programa sobre PAD. Então, a gente vai ter muitos assuntos para conversar. E a gente, de forma nenhuma, quer deixar de cumprir com o nosso compromisso, que é lutar pelo servidor público. Valorização. A valorização não se dá só em remuneração. Claro que ela é importante, mas a condição de trabalho também é. Saúde mental também é. Então, eu quero dizer para vocês que contem conosco, fiquem conosco nesse novo projeto. Gratidão a vocês que nos acompanham, a vocês que confiam no nosso trabalho. A gente está aqui para isso. Deixem sugestões, críticas, mandem no privado, cobrem, porque eu também vou cobrar de vocês quando eu precisar de vocês. E vocês sabem que eu cobro mesmo, né? Então, quero encerrar, quero te agradecer, né? Obrigado. Por ter vindo aqui hoje iniciar esse novo desafio conosco. Sim, né? Imagina, a mesma data de nascimento tem que ter algum sinal, ou bom ou ruim, né? E vamos pensar, de repente, da gente fazer o xixo na Paraguaçu ali, né? Para satisfazer o Dr. João. Dia 9 de novembro vai ter que ser a data do xixo na Paraguaçu. Olha só que bacana. E aí a gente volta, quinta-feira que vem, às 20 horas, no mesmo canal. A gente vai divulgar para vocês o link ali. Acessem, assistam, estejam conosco. E acredito que na semana que vem a gente já vai conseguir fazer uma prévia do anúncio, tá? A gente está alinhando a agenda. Possivelmente vai estar conosco a secretária da Educação de Xangri-Lá, a Luzia Serra, para a gente tratar de alguns assuntos polêmicos lá, de alguns ajustes que o município está fazendo e o que isso interfere na vida do servidor e de que forma isso vai ser benéfico ou não. Então, eu quero deixar o convite já para vocês, mas antes disso, quinta-feira tem um novo programa, tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço e até quinta. Até. E até quinta.